Paz do Senhor, irmão Johnny. Então, estamos na hora. Paz do Senhor a todos. Mais uma vez, espero que estejam bem. Vamos começar aqui a nossa 15ª lição sobre Romanos, esse livro tão maravilhoso, que nos explica de uma maneira tão maravilhosa o Evangelho e que a gente possa aprender cada vez mais. Paz do Senhor a todos, mais uma vez, os irmãos que estão aqui conosco, né? Entrou agora a Cristiane também, paz do Senhor, a irmã Lígia, a Patrícia, a Andreia, a Ângela, paz do Senhor a todos vós, e que seja um tempo de aprendizado, como está sendo para mim também, que seja para os irmãos também. E vamos fazer uma oração, vamos começar aqui o nosso estudo em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse momento, por podermos estar aqui, aprender mais do Senhor e da Sua palavra. Que o Senhor possa estar nos instruindo a cada dia, abrindo a nossa mente para entendermos as Tuas verdades e não só entendermos, mas sermos transformados por elas. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos então começar. Carta de Paulo aos Romanos, essa carta maravilhosa, o maior tratado teológico de toda a Bíblia. Nós depois vamos ler, vamos estudar a carta aos Hebreus, que talvez seja o segundo livro do Novo Testamento, também assim complexo de entender. Então, essa carta, como nós já falamos, é uma carta escrita por Paulo, provavelmente ali no finalzinho da sua terceira viagem missionária, em Coríntio, saindo de volta para Jerusalém, ali no ano 56, 58 depois de Cristo. Ele estava indo para Jerusalém, levando uma oferta que tinha sido reunida ali pelas igrejas para ajudar os judeus pobres em Jerusalém, e é nesse momento que ele escreve essa carta, inclusive ele faz menção disso. O destinatário dessa carta é Roma, uma igreja formada ali por judeus e gentios. Quando a gente fala gentios, eu sei que vocês já sabem disso, mas só para relembrar, quando a gente fala gentios, fala de pessoas que não eram da cultura judaica, da etnia judaica. É assim, melhor falando. Olha, o propósito desta carta é expor o Evangelho, né, com clareza. E realmente não há nenhuma carta que exponha o Evangelho com tanta clareza. A justiça de Deus, a justificação pela fé, a união com Cristo, santificação, vida no Espírito. Do capítulo 1 ao capítulo 8 temos tudo isso. E depois tratar essa relação entre judeus e gentios no plano de Deus, do capítulo 9 ao capítulo 11, do capítulo 12 ao capítulo 15, aplicar esse evangelho à vida comunitária, né? À prática, como é que a gente aplica o evangelho depois de tudo que Deus fez por nós, como é que nós vivemos em resposta a tudo isso. E aqui, no capítulo 15, preparar também o caminho para uma missão que Paulo planeava fazer até a Espanha, né? Vemos que no capítulo 14, na última aula que nós tivemos, Paulo nos ensina aqui a lidar com os fracos, né? Aquelas pessoas que tinham muitos escrúpulos de consciência, muitas restrições, comida, dias santos, e depois tínhamos os fortes que entendiam a liberdade em Cristo, né? Então víamos como é que Paulo nos ensina a lidar com esses fracos na fé. Certamente o ensino não é de confronto, não é para julgamento, não é para discussões, mas para acolhimento em amor. E o capítulo 15 vai concluir esse assunto e selar esse assunto, né? Reforçando essa ideia dos fortes que carregam as fraquezas dos fracos, mostrando o modelo que Cristo é para nós nesse sentido, né? Cristo nos manda fazer algo que Ele mesmo fez, e com o propósito de unir cada vez mais a Igreja e glorificarmos todos com um só pensamento. E também nesse capítulo 15, Paulo vai mais uma vez provar que os gentios, ou seja, aqueles não-judeus, sempre tiveram no plano de Deus. Entrando em Romanos capítulo 15,
pega a sua Bíblia, pega o marcador e Paulo começa, Romanos capítulo 15, a falar da ética do reino, desde o verso 1 ao verso 6. E qual é que é a ética do reino, né? A ética do reino é a ética do agradar o próximo. A ética do reino é a ética de eu me esvaziar de mim mesmo e cuidar daqueles que estão próximos de mim, de edificar aqueles que estão próximos de mim. Essa é a ética do reino. Então, ela é uma ética muito diferente do que aquilo que alguns de nós fazemos ou até somos ensinados. Então, entrando no texto, nós entendemos logo essa ética de uma maneira muito clara. Romanos 15, verso 1. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. É tão difícil já esse texto, né? Devemos, é uma obrigação, não é uma opção, né? O Paulo não está dando uma opção. Olha, quando puderem, se der jeito. Não, Paulo está dizendo, olha, nós devemos, uma obrigação moral do amor que Cristo derramou sobre as nossas vidas. Nós devemos suportar. E suportar não é aqui ah, tolerar com a cara fechada, tolerar fazendo birra, coexistir olhando de lado. Não. Suportar aqui é carregar, é dar suporte, né? É uma linguagem de serviço, serviço sacrificial. Serviço sacrificial, porque eu às vezes sacrifico a minha vontade, às vezes sacrifico a minha opinião, às vezes sacrifico aquilo que eu sei que é a verdade em prol de alguém que ainda está fraco na fé. Então, é esse o sentido do texto. Suportar é dar suporte. Nós às vezes achamos que suportar é tipo assim, ai, vou ter que suportar esse cara aqui que é tão chato. Aí a gente está lá com muito custo, né, com cara feia, cara fechada, convivendo no mesmo espaço. Não. Suportar é dar suporte, é dar apoio, é sustentar. Então, vemos que maturidade espiritual, ela se revela muito nisso. Quando a minha liberdade é subordinada ao bem do meu irmão, à edificação do meu irmão, ao cuidado pelo meu irmão, né? Então, esse texto de Romanos capítulo 15 já nos coloca dois pés no peito aqui e é coisa de crente, irmãos, coisa de crente. E no verso 2 diz assim: portanto, cada um de nós agrada ao próximo no que é bom para edificação. Não é agradar por agradar, né? Não é agradar por agradar. Ah, o cara está pecando, então para agradar o cara eu vou pecar também, ó. Eu vou dizer que o pecado dele não é pecado. Não, mas cada um de nós agrada o próximo no que é bom para edificação. Estamos a falar de crentes, né? Estamos a falar de pessoas que caminham em direção a Jesus. Estamos a falar de pessoas que foram alcançadas pela graça, né? O nosso objetivo é a edificação do próximo em todas as áreas, quer nos relacionamentos pessoais, né? Como diz lá em Efésios capítulo 4, verso 29. Efésios 4, 29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente aquela que for boa para edificação, conforme necessidade, e assim transmita graça àqueles que ouvem. Então, nos nossos relacionamentos pessoais, nós devemos, tudo que nós falamos, tudo que nós dizemos, deve transmitir graça, deve transmitir edificação. Se eu vou falar algo que não edifica, se eu vou falar algo que não tem necessidade de falar, é melhor eu ficar calado, né? Porque Deus nos deu uma boca e dois ouvidos para a gente ouvir mais e falar menos, né? Então, se a gente vai falar, que seja algo que vai edificar o nosso próximo. Se a gente vai comentar alguma coisa da pessoa que está fazendo, então que seja para edificar, não para destruir, não para matar, mas para edificar a vida do próximo. Então, ah, nós temos que agradar o próximo em tudo que é edificação e bom, quer nos relacionamentos pessoais,
quer na reunião comunitária, quer quando estamos em grupo. A gente vê lá em 1 Coríntios 14, verso 26. O que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, outro traz revelação, outro tem língua, outra interpretação. Seja tudo feito para edificação do corpo. Então, o nosso objetivo, quer individualmente, quer como corpo de Cristo reunido, deve ser a edificação uns dos outros. É fazer com que a pessoa seja melhor. Edificar é construir algo positivo naqueles que estão à nossa volta. Agora pense, né? Você tem construído algo positivo com as pessoas que lhe rodeiam, ou você tem sido um agente de destruição? Porque às vezes, no nosso zelo, sem entendimento, podemos ser agentes de destruição, podemos ser agentes de morte, né? Não era o que acontecia com Israel, tinha um zelo sem entendimento. E o que é que isso fazia? Fazia eles matarem, às vezes, irmãos, no caso cristãos, né? Irmãos nossos, cristãos. Porquê? Pensando que estavam fazendo um serviço a Deus. É o que a palavra diz. Pensando que estavam fazendo um serviço a Deus, matavam as pessoas. Zelo sem entendimento. Então, tudo o que nós fazemos deve ser para edificar, para construir na vida do próximo e não para derrubar e não para matar. É isso que Paulo está ensinando aqui, verso 3. Porque também, olha o padrão. E olha por que é que nós temos que fazer isso. Porque existe um padrão que nós temos que seguir. Verso 3. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que ultrapassavam caíram sobre mim. Paulo fundamenta essa ética cristã, que é loucura para o mundo, obviamente, isso é loucura para o mundo. Por isso que o evangelho é loucura para quem não crê, mas para nós é poder de Deus. Mas Paulo fundamenta ah, essa ideia, essa ética cristã no próprio Cristo, no próprio Cristo, né? O padrão não é os meus gostos pessoais. O padrão não é aquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu considero bom. O padrão é Cristo. E Cristo nos ensinou a fazer isso, a negar-se a si mesmo por amor ao próximo. Negar-se a si mesmo em favor de fracos, em favor de cegos. Foi isso que ele fez. E Paulo está sendo muito claro, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, né? E ele cita aqui o Salmo 69, as injúrias dos que o ultrapassavam caíram sobre mim. Cristo tomou sobre si o peso que era contra Deus e contra nós, e ele carregou como os fortes devem fazer com aqueles que são mais fracos na fé. Então, se ele fez isso por nós, se ele, sendo Deus, fez isso por nós, vestiu, né, esta carne, né, essa carne ah, que é corruptível, se ele fez isso por nós, que é que nós não podemos fazer isso pelo nosso próximo? Se ele que era Deus, que estava numa posição muito mais elevada do que nós, humilhou-se a si mesmo, né? Tomou forma de servo, como servo obediente, obediente até à morte, e não uma morte qualquer, uma morte maldita, né? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, morte de cruz, né? Ele fez tudo, ele se humilhou. Por isso que ele diz lá em Mateus 24, olha, o dia e a hora nem o filho sabe, só o pai. Por isso que ele diz isso ali. Quando Jesus fala o dia, a hora, nem o filho sabe, só o pai, é verdade, o filho ali ele não sabia, porque ali ele estava num estado de humilhação. Ali ele estava num estado de humilhação. Ele se humilhou. Filipenses 3:5. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo. Então, como filho esvaziado no seu estado de humilhação na carne, ele realmente não sabia. Não porque ele deixou de ser Deus, mas porque ele não usava essa prerrogativa divina que ele tinha da omnisciência, né? Então, ali ele não sabia. Depois de glorificado, depois de exaltado,
aí sim, aí ele volta a assumir todas as características da divindade, né? Mas no seu estado de humilhação, né? No seu estado de humilhação, ele abriu mão até de usar os seus atributos divinos. Por isso que ele diz aquilo lá em Mateus capítulo 24, né? E ele carregou, se humilha e carregou, né, a maldição, carregou o nosso pecado naquela cruz. Então, se ele, que era Deus, se esvazia de si mesmo, né, tendo sentimentos que nunca tinha tido, sentir fome, sentir sede, sentir sentimentos humanos, ele era Deus, não precisava disso. Mas se ele se esvaziou de si mesmo e se sujeitou a isso em nosso favor, como é que nós não podemos também, nós que já somos carne, nós que já viemos do pó, não podemos também fazer isso por um irmão nosso? Então, Cristo é o nosso padrão, Cristo é o nosso exemplo em todas as coisas. E nós temos que começar a pensar para nós mesmos se realmente somos imitadores deste Cristo aqui. Se o Cristo que nós dizemos ser cristãos é o Cristo da Bíblia, ou é um Cristo que nós criamos na nossa mente, que nos satisfaz, que nos faz as nossas vontadinhas todas, que nos faz só andar nos pastos verdejantes. Mas não se esqueça que existe o vale da sombra da morte. E às vezes o vale da sombra da morte é eu ter que me negar em favor do meu próximo. É eu ter que sofrer em favor do meu próximo. Verso 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança, né? Paulo está dizendo, olha, Cristo é o nosso padrão e a palavra mostra o quanto que ele ia ter que sofrer e nós vemos o quanto que ele tem que sofrer. Nós vemos homens de Deus que sofreram também pelo bem do povo, profetas que sofreram pelo bem do povo, profetas que foram perseguidos, né? E Paulo está dizendo: olha, Cristo é o padrão e toda a Escritura nos mostra. Toda a Escritura é pedagógica e consoladora. Tudo o que está escrito serve de exemplo para nós. As perseguições dos profetas, os juízos de Deus sobre o povo, as vitórias desses grandes homens de Deus que nós vemos na galeria dos heróis da fé, por exemplo, de Hebreus capítulo 11. Todos os exemplos que ficaram registados ficaram para aprendizado nosso. E esses exemplos nos ensinam, nos fazem ser perseverantes, nos consolam e nos traz esperança. Esperança no Senhor Jesus. Verso 5: Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com outros, segundo Cristo Jesus. Deus é a fonte de tudo o que ele exige. Ele é que dá essa perseverança, ele é que nos consola. Não há nada que Deus exija de nós na sua palavra que ele mesmo não nos possa capacitar para viver. Por muito difícil que pareça, se nos sujeitarmos a ele mesmo nos capacitará. Se nos sujeitarmos a Ele mesmo nos capacitará. Se nos sujeitarmos à palavra dele, Ele mesmo nos dará forças para cumprir a palavra dele. Tiago, capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos que nos sujeitar a Deus e tomar força de Deus, mas nós, por vezes, estamos nos sujeitando ao diabo e resistindo a Deus. Então, que a gente possa buscar nele. É difícil eu negar-me em favor do irmão, negar o meu descanso, negar a minha paz, negar, negar o meu conforto, às vezes em favor do irmão, negar aquilo que a minha razão, né, em favor do irmão, às vezes é complicado, mas Deus nos capacita e é Deus que nos honra e é Deus que nos levanta e é Deus que nos dá força, né? Por isso que Paulo diz aqui, olha, tenham o mesmo sentir uns para com os outros segundo Cristo, como Cristo sentiu, como Cristo fez pelos outros, como Cristo não pensou só em si, como Cristo pensou em vós, que vocês tenham esse mesmo sentir. Esse mesmo sentir aqui não é que a gente tem que pensar todos do mesmo jeito em coisas secundárias, não.
mas é harmonia de mente e afeto e amor orientado por Cristo. Paulo explica esse sentir lá em Filipenses. Não é que a gente tenha que gostar todos de amarelo. Não é porque uns gostam dos hinos da harpa e outros gostam do worship. Não é que a gente tenha que gostar todos do hino da harpa e todos gostar do worship. Não, não estamos a falar dessas coisas assim, secundárias, né? Ai, porque o culto, se é parede preta, se não é, essas coisas, isso é secundário no Evangelho. Isso é secundário na fé. O que Paulo fala, o mesmo sentir, é neste sentido de negarmos pelo amor ao próximo. É isso aqui, olha, Filipenses capítulo 2 fala sobre isso. O próprio Paulo também diz, olha, capítulo 2 verso 1 até ao 4 diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhos de afeto e misericórdias, completai a minha alegria, do modo que pensais a mesma coisa e tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ok, que sentimento é esse? Não façais nada por partidarismo, vanglória, mas por humildade. Humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Como é difícil isso aqui. Verso 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Este mesmo sentir, essa unidade de sentimento é unidade de colocar o outro em primeiro lugar, assim como Cristo fez. E nisso não pode haver divergências. Pode haver divergências em outras coisas. O cara gosta de usar terno, a mulher gosta de usar saia. A gente pode divergir nessas coisas. Agora, na humildade de querer sempre a edificação do meu próximo. O crente, ele não quer se exaltar a si, ele quer exaltar o seu próximo. O crente não vive para ele mesmo, mas vive para o próximo. É esse mesmo sentimento. É aqui que nós temos que ter a nossa unidade bem definida. Nisso não pode haver divergências. Nisso devemos pensar do mesmo jeito. Agora, nas outras coisas, tem outras coisas que são secundário, né? Se a pregação tem que ser expositiva, se é uma pregação temática, se fala muito em línguas, fala menos, se não fala, isto é secundário, é secundário. Agora, nesse capítulo aqui da humildade, de eu me negar em relação ao próximo, de eu colocar o próximo em primeiro lugar, aqui já não é secundário. Aqui nós temos que pensar todos do mesmo jeito. Olha como é que é desafiante para nós, meus irmãos. Verso 6. Para que a gente faz isso? Verso 6 responde: para que eu hei de colocar o próximo em primeiro lugar? Para que eu hei de me negar em relação ao próximo, por causa do próximo? Para que eu hei de amá-lo ao ponto de lhe dar honra primeiro do que a mim? Para quê? Verso 6. Para que concordentemente a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A unidade da igreja tem uma finalidade de louvor e adoração a Deus. A Igreja unida, meus irmãos, demonstra a grandeza de Deus. Irmãos, quando nós estamos unidos, nós demonstramos o quanto que Deus é maravilhoso, o quanto que Deus é grande, o quanto que Deus é exaltado, o quanto que o reino dele é grandioso. Agora, quando nós estamos divididos, nós às vezes blasfemamos o nome de Deus com as nossas atitudes. Quando a igreja está dividida, quando a igreja está de costas voltadas uns para os outros, nós estamos a blasfemar o nome de Deus. Nós estamos a envergonhar o nome de Deus. Mas quando nós estamos unidos nesse sentimento de humildade, de negação pelo próximo, de servir o próximo, nós fazemos Deus, nós engrandecemos o nome de Deus nesta terra. Não era isso que acontecia lá na igreja primitiva, lá na primeira igreja, Atos capítulo 2, verso 46 e 47. Olha o que é que diz o texto. Diariamente perseveravam unânimes, ou seja, toda a igreja no templo. Olha que engraçado, a gente hoje às vezes se queixa, né? Por um dia da semana
estamos cansados, mas olha, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. E olha o que é esse detalhe muito importante do verso 47 de Atos, capítulo 2. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Todo o povo. Ou seja, a comunhão da igreja, a unidade da igreja transborda como testemunho para a comunidade onde a igreja está. Olha que maravilha! Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Já nem precisava de fazer nenhuma ação de evangelismo. O seu testemunho na comunidade, o seu testemunho de humildade, de unidade, de, de amor uns pelos outros, era todo o evangelismo que eles precisavam de fazer. E as pessoas, quando olhavam para a igreja, quando viam a igreja, pensavam assim: pai, mas que povo bom! Mas que povo unido, mas que povo alegre, mas que povo humilde. Eu quero fazer parte desse povo também. Foi isso. A unidade do povo é uma ferramenta poderosa de evangelismo na comunidade. E foi isso que aconteceu com aquele povo. A uma só voz, eles louvavam a Deus com a sua maneira de estar juntos, de estar unânimes, de estarem ali buscando a Deus. E o propósito dessa humildade, o propósito de eu me negar pelo meu próximo, é isso. É nós temos uma igreja saudável, em paz, sem contendas, sem críticas, sem costas voltadas, sem disputas, sem competições, como Paulo diz lá em Filipenses, no capítulo 13, olha, pensem do outro como se ele fosse superior a si mesmo. Pá, mesmo que ele não seja, mas olha, considerem. Não queiram ganhar todas as discussões, não queiram ganhar todas as brigas, não queiram ter toda a razão do mundo. Abre mão da tua razão pela paz, abre mão da tua razão pela harmonia. Naquilo que é negociável, naquilo que é secundário, não podemos, não devemos estar discutindo, não devemos estar contendendo, não. Vamos nos unir naquilo que é fundamental, que é a humildade, o amor ao próximo, a abnegação. É isso. Esse é o nosso culto racional. Esse é o nosso culto lógico. Esse é o nosso culto sem contradições. Porque como é que eu posso pregar amor? Como que eu posso pregar compreensão? Mas eu estou sempre de costas voltadas para os outros. Como que eu posso pregar harmonia, paz, um Deus de reconciliação? Mas eu estou sempre em inimizade para com os outros. Como é que é possível? Não é possível. Não é lógico. Não é coerente. Não é racional. É isso, irmãos, que nós temos que. A igreja tem que viver isso. A igreja tem que viver isso. Porque senão estamos nos a enganar a nós próprios. Estamos sendo um grupo de religiosos que se reúnem ao domingo, mas que têm um monte de assuntos inacabados uns com os outros. Porque queremos sempre ter a última palavra, queremos sempre ter a razão, levar, como a gente diz em Portugal, olha, leva a bicicleta para casa, ganhaste, pronto, ok, fica com a taça. Eu quero lá ganhar de briga com crente. Eu quero é estar em paz e harmonia entre os irmãos. Eu quero lá ter razão. O que é que me importa ter razão? O que eu quero é ter a comunhão do povo unido. O que eu quero é ter amor com os irmãos. O que eu quero é ter paz e tranquilidade. E às vezes estamos brigando por coisinhas. Por coisinhas. A gente tem que estar unidos nessa mentalidade que Jesus teve, que Jesus fez e que nos deixa para nós. Olha, o forte acolhe o fraco. Não é para discutir opiniões. Ah, mas porquê que eu devo fazer isso? Porquê? Porque o Cristo também fez por ti. Simples assim, meus irmãos. Esse é o resumo desse ensino. Porquê que tens que fazer? Mas porquê que eu tenho que abrir mão da minha razão? Mas porquê que eu tenho que abrir mão daquilo que eu sou? Porquê? Porque Cristo também fez. É suficiente essa justificação? Então é essa que Paulo apresenta aqui. Porque também Cristo se fez fraco por aqueles que eram fracos, verdadeiramente, que éramos nós. Né? Verso 6, verso 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros
como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Cristo é o padrão, e esse é o resumo do capítulo 14 e do capítulo 15, o acolhimento, né? E o critério é Cristo nos acolheu, esse é o critério. O acolhimento com base no Evangelho, não com base na performance, não com base no conhecimento acadêmico, não com base nos méritos. O acolhimento é com base na graça. O acolhimento é com base no favor imerecido, porque Deus também nos acolheu independentemente do nosso merecimento. Irmãos, pensa assim, irmãos. Como era importante esse estudo para toda a igreja. Deus não esperou nós sermos bons. Deus não esperou nós nos corrigirmos. Deus não esperou nós amadurecermos na fé. Deus não esperou nem o nosso arrependimento. Nós queremos apoiar as pessoas e acolher as pessoas baseados nessas condições de serem boas, de serem arrependidas, de serem maduros na fé, de se corrigirem. Mas Deus não fez isso. Deus não agiu depois da nossa atitude. Deus não agiu em resposta à nossa atitude. Deus agiu antes de tudo. Romanos capítulo 5, verso 8, estou sempre lendo esse texto agora. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo facto de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o nosso acolhimento ao próximo não depende do próximo, depende da minha capacidade para eu olhar para a minha história com Deus e reconhecer que eu não sou diferente. E que do mesmo jeito que eu fui acolhido pela graça, eu devo acolher pela graça também. Nós fomos acolhidos sendo ainda inimigos de Deus. Verso Efésios 2:13. Agora em Cristo Jesus, vós que estavais longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo. Foi o sangue de Cristo que fez isso, não foi você, não fui eu. Efésios 2, 17, 19. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estavais longe e a paz aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em espírito e já não somos mais estrangeiros nem peregrinos, mas concidadãos dos santos, somos família de Deus. Irmãos, Deus nos acolheu para a sua própria família. Irmãos, você vai passear ali pelas ruas de Paris, você vê um sem-abrigo, você vê um mendigo e pega ele pela mão e leva para sua casa e senta à sua mesa e trata ele como o seu filho. Pois é, você não faz isso. Eu também não faço isso. Mas Cristo fez isso por nós. Cristo fez isso conosco. A diferença é que nós éramos os mendigos, nós éramos os sem-abrigo. Nós éramos os andarilhos, os peregrinos, os que andávamos sem terra, sem pátria, sem esperança. E Deus agarra em nós e nos faz filhos e nos faz herdeiros, co-herdeiros com Cristo e que coloca uma série de promessas na nossa vida e muda toda a nossa maneira de ser, toda a nossa maneira de viver. É Ele que faz isso, mesmo nós não tendo mérito nenhum. Como é que a gente pode negar isso ao nosso próximo? Como é que a gente consegue fazer isso, meus irmãos? Verso 15, verso 8, Romanos 15. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas a nossos pais. Paulo agora, parece que ele já fechou o assunto ali do fraco, do forte ajudar o fraco, e ele agora apela para a história. Ele deixa bem claro que, quando ele fala que Cristo foi ministro da circuncisão, ele está falando, olha, Jesus veio como um judeu, servindo o povo da aliança, confirmando as promessas feitas aos patriarcas, né?
E Paulo aqui está voltando a combater qualquer orgulho dos gentios e qualquer desprezo que fosse dado aos judeus, aqueles que se queriam sobrepor aos judeus pelo facto deles terem rejeitado o Messias. Então ele deixa aqui bem claro que Jesus vem dos judeus. Assim como ele fez lá no capítulo 11 da mesma carta aos Romanos, Paulo deixa bem clara a importância dos judeus no plano redentivo de Deus, mas também vem afirmar ou reafirmar que os gentios já faziam parte desse plano eterno de Deus, mas que esse plano sai dos judeus para o resto do mundo. E ele diz: olha, Cristo foi constituído ministro da circuncisão para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Verso 9: para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Né? Então, os judeus tinham as promessas e essas promessas foram dadas, nós fomos enxertados na oliveira e somos participantes dessas promessas por graça e misericórdia. Mas tanto os judeus como os gentios, o propósito é glorificação a Deus. E Paulo mata aqui a possível arrogância das duas partes. Do judeu, porque ele podia dizer: olha, eu mereço essa herança, e do gentio, porque ele podia dizer: Deus nos escolheu porque somos melhores. Mas Paulo, ele quebra isso. Ele vem sendo bem claro que o plano e as promessas foram dadas através dos judeus e transbordaram para os gentios. Mas tudo fazia parte do plano. E agora nós vemos que ele vai ah, falar que uma série de versículos com citações do Antigo Testamento para mostrar que esse plano para os gentios já era anterior à cruz, né? Porque tudo o que Paulo falava, ele falava com apoio nas Escrituras. Né? E as Escrituras, nós sabemos, no caso aqui, era o Antigo Testamento. E nós temos agora uma cadeia, do verso 9 até o verso 12, uma cadeia de citações do Antigo Testamento. Olha, como está escrito, o verso 9, na parte B do verso 9, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Verso 10, e também diz: alegrai-vos aos gentios com o seu povo. No verso 11, e ainda, louvai ao Senhor vós todos os gentios e todos os povos o louvem. Verso 12, também Isaías diz: haverá raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios e nele os gentios esperarão. Então, Paulo costura aqui 4 textos antigos do Antigo Testamento para mostrar que sempre esteve escrito que os gentios participariam dessa graça também. Essa graça que veio através dos judeus como povo eleito para manifestar essa graça ao mundo, né? Ele cita o 2 Samuel 22:50, né? Que dentre os gentios te confessarei, o rei Davi que louva a Deus entre as nações, isso era um pronúncio messiânico. Ele cita Deuteronômio 32:43, alegrai-vos aos gentios com o seu povo, né? O cântico de Moisés, às nações que iriam celebrar com Israel. Ele cita Salmo 117, verso 1, louvai ao Senhor todos vós gentios, um salmo universal, né? O culto das nações. Ele cita Isaías 11, verso 10, a raiz de Jessé, nele os gentios esperarão, né? Todos esses textos apontam para uma bênção que transbordaria dos judeus para os não-judeus, conforme Deus disse a Abraão em Gênesis capítulo 12, verso 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Né? E essa observação histórica é importante na teologia desta carta aos Romanos, por causa do contexto da igreja em Roma. O contexto da igreja em Roma necessitava desse esclarecimento. Porquê? Porque Roma era como se fosse um caldeirão de etnias. Era uma cidade cosmopolitana. O que é que significa uma cidade cosmopolitana? É uma cidade onde existem pessoas de todas as partes do mundo. Paris é uma cidade cosmopolitana, Londres é uma cidade cosmopolitana, Nova York é uma cidade cosmopolitana, mas Roma era a capital do mundo na altura.
né? Então era uma explosão de etnias diferentes, judeus e gentios. Os judeus tinham sido expulsos no ano 49, mas depois no ano de 54 eles voltaram. Aí a igreja era uma igreja que tinha uma mistura de raças, e por isso que Paulo deixa sempre bem claro nessa carta que o plano vem dos judeus e ele passa dos judeus para os gentios, mas tudo isso já era propósito do Senhor, né? Paulo responde a essa tensão com o Evangelho e mostrando no Evangelho a necessidade dessa unidade prática entre judeus e gentios, unidos pela misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus na eleição do povo judaico para trazer o Messias ao mundo e a misericórdia na abertura da salvação para além do judaísmo, todos debaixo da graça de Deus, porque todos tinham sido desobedientes. Romanos 11:32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar misericórdia para com todos. Então, por isso que Paulo nessa carta faz muito essa menção. Eu já falei sobre isso, mas só para relembrar essa menção de judeus, gentios, né? Porque a igreja era constituída com essas duas realidades. E ele nunca permite que nem judeus desprezem os gentios e nem gentios desprezem os judeus. Mas ele deixa bem claro, a salvação vem dos judeus, no sentido que os judeus foi o povo eleito, mas não que haja como é que eu hei de dizer, um privilégio para os judeus, no sentido que foram eleitos pela graça, né? Verso 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo, paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito, né? Então nós vemos aqui a Trindade operando aqui, né? O Deus que é a fonte de esperança, o Cristo que é o conteúdo dessa esperança, a nossa fé nele, e o Espírito Santo que é aquele que nos faz transbordar desta fé, dessa certeza, dessa confirmação, né? O Espírito que confirma no nosso espírito de que somos filhos de Deus. Agora, Paulo vai no verso 14, ele vai passar do ensino pastoral para a apresentação dos seus planos como um apóstolo, como missionário, né? Verso 14, ele diz assim: Olha, estou certo, irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, que estáis possuídos de bondade, cheios de conhecimento, aptos para vos admoestar uns aos outros. Ele agora vai começar a falar dos seus planos, ele queria ir a Roma, ainda não foi, ele vai falar porque é que não foi, e ele começa aqui elogiando a igreja de Roma, né? Ele honra aqui a igreja, dizendo: Olha, vocês estão cheios de conhecimento, vocês estão possuídos de bondade, vocês estão aptos para vos admoestar, encorajarem uns aos outros, né? E é muito importante isso porque ele honra a igreja, não é bajulação, né? Porque às vezes a gente confunde honra com bajulação, né? E ele não está bajulando a igreja aqui, não, ele está reconhecendo a maturidade que essa igreja tem de se manter fiel a Deus, apesar de tantas perseguições, apesar de ser tão difícil, né? O contexto de Roma, onde o único senhor era César. Jesus não podia ser senhor. Você não podia declarar só Jesus é senhor. Isso era uma frase que afrontava diretamente o poder de Roma. Então ele está aqui elogiando e dando honra à Igreja de Roma pela sua maturidade. E é importante saber distinguir dar honra de bajular, né? São coisas diferentes. Nós hoje uh, até corremos o risco de deixar de dar honra a quem realmente merece essa honra, e assim também caímos num erro, porque a palavra de Deus nos manda honrar os que têm honra, né? Tanto líderes seculares como líderes religiosos. E quando eu falo religioso, não no sentido pejorativo da palavra, né? E isso não é pecado, pelo contrário, é bíblico. O problema é que às vezes isso vira uma bajulação, né? E essa bajulação às vezes promove um autoritarismo das lideranças, né? O culto ao homem. Então, realmente é uma linha muito fina
entre honrar quem verdadeiramente merece ser digno de honra. Honrar é atribuir um valor, né? Quando a palavra honrar significa atribuir um preço. Então, honrar é reconhecer o valor, e a Bíblia é enfática nesse sentido, que a gente deve reconhecer o valor daqueles que trabalham entre nós, daqueles que se dedicam à obra. Isso aí é claro na Escritura Sagrada. O problema é que nós, às vezes, somos muito suscetíveis de sermos idólatras. E, no risco de uma bajulação idólatra, às vezes acabamos por não honrar quem tem que ser honrado. E nós devemos ser maduros e saber diferenciar isso. Agora, uma coisa é certa: líderes chamados por Deus não precisam de bajulação, de aplausos, de tapetes vermelhos, não querem isso. Quem verdadeiramente é chamado por Deus rejeita essas coisas, mas nós ainda assim devemos sim honrar, ou seja, reconhecer aqueles que se dedicam a Deus com zelo. Isso é bíblico, e respeitar também, né? Agora, cuidado, porque existe uma linha muito fina em que falsos pastores, falsos profetas, falsos homens de Deus utilizam-se de uma realidade bíblica para ter primazia acima do povo, para dominar o povo, né? E Paulo nos mostra aqui um elogio, uma honra responsável, né? Paulo diz que ah, por haver esse reconhecimento da maturidade da igreja em Roma, eles estavam até aptos para admoestar uns aos outros. É o que diz aqui no texto, né? Olha, vocês estão cheios de bondade, vocês têm muito conhecimento, então vocês já estão aptos para vos admoestarem, para vos corrigirem uns aos outros, né? Admoestar é aconselhar com a verdade. A autoridade para corrigir, ela nasce do testemunho da igreja, né? Eu só tenho autoridade para corrigir se a minha vida condiz com aquilo que eu prego ou com aquilo que eu falo. Ninguém pode falar de algo que não vive, né? A pessoa pode até tentar, mas ela não vai transmitir autoridade, né? Por isso que as pessoas olhavam para Jesus e diziam que Jesus era diferente dos fariseus, que Jesus falava como quem tinha autoridade, né? Por quê? Porque aquilo que Jesus falava, ele vivia, e aquilo que os fariseus falavam, eles não viviam, eles falavam, eles diziam assim, olha, façam assim, mas eles próprios não faziam. E o próprio Jesus dizia assim, o próprio Jesus dizia assim, olha, olhem para os fariseus, uh, ouçam os fariseus, façam o que eles dizem. O próprio Jesus fala isso, vocês sabiam? Façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Olha a diferença aqui. Porque eles até ensinavam coisas corretas, mas não viviam o que ensinavam. E Jesus diz: olha, olha, ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles façam. E Jesus já tinha autoridade. Por quê? Porque ele falava e vivia o que falava. Então, Paulo está elogiando aqui a igreja de Roma, no capítulo, no verso 14, e ele está dizendo: vocês estão preparados, vocês podem falar, vocês podem corrigir, vocês podem vos instruir uns aos outros, vocês estão cheios de bondade, cheios de conhecimento, né? É um elogio responsável, não é bajulação, não é para colocar eles acima de Deus, mas é para reconhecer a maturidade que eles já tinham alcançado. Então, isso é saudável para a igreja, isso é saudável para o corpo. Agora, bajulação e pessoas que se aproveitam disso para colocar cargas e fardos em cima dos outros, isso é diabólico. Isso é diabólico, né? Verso 15. Entretanto, né, olha, eu reconheço que vocês estão bons, verso 14, eu reconheço que vocês têm bondade, têm conhecimento, estão preparados, né? Entretanto, eu vos escrevi, no verso 15 ele diz, em parte mais ousadamente, para vos fazer trazer isto de novo à memória por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo entre os gentios no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável uma vez santificada pelo Espírito Santo.
Paulo fala do seu apostolado aqui com termos sacerdotais, né? Ele está usando aqui uma, a gente não entende tão bem, talvez no português, mas ele está usando aqui uma linguagem de culto, né? E ele está dizendo que o seu serviço nesse culto era levar os gentios como uma oferta santificada pelo Espírito a Deus. Paulo está usando uma linguagem aqui, que obviamente uma metáfora, né? Dizendo que para ele, os gentios era como a oferta que ele tinha para dar para Deus, né? Isso não era uma linguagem comum que ele está usando aqui. É um vocabulário do templo, do sacrifício, dos sacerdotes. Paulo está dizendo, o meu ministério é um serviço sacerdotal, mas ele não está oferecendo animais, ele está oferecendo pessoas remidas pelo Espírito Santo, né? É isso que ele está fazendo, mas ele reconhece que a obra é de Jesus na vida dele. Continuando o texto, nós entendemos isto, verso 17. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Ou seja, ele se gloria em Cristo. Eu apresento a minha oferta é aos gentios. Tudo que eu tenho para oferecer para Deus é aos gentios, aquilo que eu tenho feito no meio do povo gentil. Mas eu glorio-me em Cristo, eu sei que é Cristo que faz, verso 18. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até a Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, né? Veja que Paulo, ele está usando uma linguagem como um sacerdote que apresenta uma oferta a Deus, mas ele está dizendo, eu sou como um sacerdote que o meu objetivo é apresentar gentios para Deus. Só que ele mesmo diz assim, olha, mas eu sei que isso não vem de mim. Eu estou aqui no terreno, ok? Mas quem me fortalece é o Jesus. E o que eu faço é por Jesus. É Ele que me dá força, é o Espírito Santo que me capacita, é o Espírito Santo que me guia. É o Espírito Santo que santifica a oferta, né? Não sou eu. Eu prego o Evangelho e o Espírito Santo santifica através da palavra, que eu mesmo dá na minha boca. Então vemos que Paulo tira todo o mérito de si mesmo. Paulo não se gloria em si, mas no que Cristo fez por meio dele, né? Todas essas vidas que Paulo procurava apresentar como oferta a Deus, Paulo tinha consciência que tudo era obra de Deus através da vida dele. E Paulo confirmava, e Deus, digo, Deus confirmava a autoridade de Paulo através do seu agir nele, né? Com sinais e prodígios. E isso confirmava a autenticidade apostólica de Paulo, que muitas vezes era colocada em causa. Muitas vezes o apostolado de Paulo era colocado em causa. Por quê? Porque ele não cumpria os requisitos para ser apóstolo. Porque para ser apóstolo, os requisitos estão lá em Atos capítulo 1. Quais são os requisitos? Tinha que estar com Jesus desde o batismo de Jesus até o dia que Jesus foi elevado aos céus. Este era o requisito para ser apóstolo. E Paulo não cumpria esse requisito. Só que Jesus, pela graça, chamou para o apostolado aos gentios. Mas havia muitas pessoas que se opunham, né? E ele diz assim: olha, a minha oferta para Deus é apresentar os gentios. E eu sei que isso não vem de mim, vem de Deus. E ele confirmou isso na minha vida com sinais e prodígios. Ou seja, Deus autenticou o apostolado de Paulo através desses sinais. E Deus faz isso ainda hoje, meus irmãos. Deus confirma a obra naqueles que ele chamou. Pessoas são batizadas, vidas são impactadas e transformadas por onde os homens chamados de Deus passam, né? O evangelho é pregado, famílias são restauradas, e isso é confirmação de Deus na vida desses homens, né? E Paulo defende a sua autoridade apostólica apontando para o agir de Deus através da sua vida. Ele não aponta para ele mesmo. Ele não disse, olha, eu sou apóstolo porque eu orei, o fulano foi curado. Eu sou apóstolo porque eu prego bem. Não, eu sou apóstolo. Não, ele diz, olha, o meu apostolado está aí para quem quer ver. Deus tem confirmado através de sinais e prodígios, né? E o próprio Jesus falou sobre isso, meus irmãos. Mateus capítulo 7, verso 15 a 20. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam disfarçados de ovelhas,
mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos pinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada, lançada no fogo. E assim, pelos seus frutos, os conhecereis. Né? Pelos frutos a gente conhece a árvore. Né? Então a gente vê que Deus confirma o apostolado de Paulo através da obra que ele fez na, na vida dele. E nós vemos que Paulo aproveita também para falar da sua ética missionária, que é uma coisa que muitos deviam aprender com Paulo, mas é muito difícil ler Romanos, né? Então as pessoas não aprendem. Verso 20, olha, olha essa ética missionária de Paulo que eu acho maravilhosa. E foi uma coisa que me atraiu nesse ministério que nós estamos. Romanos capítulo 15, verso 20 e 21 diz assim: olha, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-los os que nada tinham ouvido a seu respeito. Isso é um princípio missionário maravilhoso. Alcançar quem não foi alcançado. Irmão, esse princípio é um princípio também do nosso ministério e foi algo que eu sempre me identifiquei. Eu lembro que uma vez nós estávamos numa reunião lá em Sintra com o pastor Ivaldo, já antes, muito antes de eu estar aqui na França, e ele apontou, ele nessa reunião colocou o mapa de Portugal e apontou no mapa de Portugal ah, cidades que não tinham nenhuma igreja, né? E ele dizia assim para nós, para os obreiros, ele dizia assim, olha, não abram igreja em cidades onde já existe uma igreja, né? Onde já existe uma igreja, o povo já está sendo alimentado, não vamos cumprir o exemplo de Paulo. Nunca abrir igreja em cidade que já tem igreja, né? Então eu ah, sempre me identifiquei, achei maravilhoso essa visão, porque às vezes as igrejas ficam competindo como, sei lá, como um restaurante que abre ao lado do outro e ficou a ver quem é que faz o preço mais barato, né? E as igrejas acabam começando a competir para ver quem é que tem o evangelho mais acessível, e isso sempre foi um princípio, esse princípio que já é um princípio da Escritura, mas que eu vi nesse ministério e que me agradou e que me chamou a atenção, né? Outro princípio que eu sempre segui e que é o princípio de Paulo é nunca convidar ninguém para a igreja que já congrega noutra igreja, né? Para dizer a verdade, eu fico até constrangido quando me convidam para ir para a casa de alguém que é de outra igreja, né? Porque normalmente as pessoas pensam sempre que estamos pescando, né, no aquário dos outros, né? Mas é verdade que nós temos muitos amigos de outras igrejas, mas nunca chamamos, né? Porque eu acredito verdadeiramente que a igreja não é só a igreja em Ponto Combo, que Ponto Combo é uma parte da grande igreja do Senhor, né? Então vocês nunca me vão ver fazer isso, né? Ficar convidando pessoas de outra igreja para vir para a nossa, né? A não ser que seja um evento específico, mas mesmo assim não faço. Eu estou abrindo aqui uma hipótese, né? Por exemplo, encontro de casais, mas eu pessoalmente, mesmo assim, não faço. Nem gosto que façam, né? E era um princípio de Paulo também, né? Eu fico triste hoje, porque muitos, para abrir igrejas, precisam de aliciar pessoas de outras igrejas, prometendo cargos, ou pior, difamando as pessoas, né? E eu fico muito triste com isso, né? As pessoas ah, fica quer abrir igreja e acaba dividindo uma série de igrejas, né? Às vezes com mentiras. Mas uma coisa que eu tenho a certeza é que a igreja é do Senhor, né? E Deus contempla todas as coisas. Só que se a raiz da árvore já começa de forma ruim, os seus frutos também não serão diferentes, meus irmãos. E Paulo estava aqui a colocar um princípio ético que ele tinha de não pregar onde o evangelho já estava sendo
pregado, né? Não, para não edificar em fundamento alheio, não anunciar onde já havia sido anunciado. E por isso que ele ainda não tinha ido a Roma, né? Olha, ele diz aqui, verso 22, esta foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Essa razão, qual é essa razão? A muita atividade missionária que ele tinha, né, em áreas que não eram alcançadas, e claro que áreas que não eram alcançadas são mais urgentes do que Roma, que já tinha sido alcançada. Então, por essa razão, que ele ainda tinha sido impedido de ir visitar os romanos, né? Verso 23. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso fazê-lo quando a viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco para lá seja por vós, para que para lá, para a Espanha, ele quer passar por Roma, para que seja encaminhado para a Espanha pela igreja em Roma, depois de haver desfrutado um pouco da vossa companhia. Olha o que é que Paulo está dizendo. Eu não tenho mais campo de atividade. Paulo era um missionário. Paulo era um missionário. Irmãos, missionário não fica muito tempo no mesmo lugar. Não fica. Irmãos, eu estou dizendo isso porque nós temos que ter essa consciência. Missionário não fica muito tempo no mesmo lugar. E Paulo era um missionário. Então ele dizia assim: não tenho mais campo de atividade nessas regiões. Uai, mas não havia mais pessoas para serem evangelizadas? Certamente havia, mas as igrejas já estavam implementadas, a igreja já estava estruturada. Então ele já tinha o seu trabalho como cumprido. E como já tinha o seu trabalho como cumprido, como missionário, agora ia para outro lugar onde ele fazia falta. Paulo é um missionário e missionário não fica muito tempo no mesmo lugar. Paulo conecta essa teologia assim com a parte logística das missões agora. Percebem que agora é uma parte mais logística que ele está explicando, já não é tão teológica. Ele quer ir visitar Roma, de passagem para a Espanha, e quer ser encaminhado por eles. Ou seja, ele está já deixando claro que ele vai para Roma para que Roma possa ajudá-lo a chegar à Espanha. Ou seja, Paulo contava com apoio espiritual e não só. E não só. Isso é importante falar. Nós temos responsabilidade com o avanço da Igreja do Senhor. Nenhuma igreja deve olhar somente para ela mesma. Todas as igrejas devem olhar para fora. A nossa igreja, por exemplo, contribui ativamente com o avanço da obra missionária. Todos os meses. Nesses últimos 2 meses foram abertos pelo menos 2 pontos de pregação em cidades de Portugal onde não havia igreja, que é a cidade de Abrantes e a cidade de Castelo Branco. E tudo isso foi conseguido como? Obviamente, com a direção do Espírito Santo e a capacitação do Espírito Santo, a ele a honra, a ele a glória, a ele o poder, a ele o domínio. Amém. E o Espírito Santo usando os irmãos para contribuir. E com as contribuições das igrejas que se preocupam com a obra missionária, como é a nossa, a gente conseguiu alugar espaços, fazer obras de reparação, comprar cadeiras, som. Tudo isso tem custos. E Deus usa o seu povo para abençoar financeiramente a obra. Então, a nossa igreja é uma igreja missionária. Então, nós sempre vamos ter essa visão para fora. Porque a gente sabe que Deus nos sustenta. E aí eu, às vezes, estou muito despreocupado com essa situação financeira, porque eu tenho a certeza que Deus me sustenta e que Deus nunca vai fazer faltar nada. Deus é fiel, meus irmãos, e Deus cuida dos seus. E às vezes eu prefiro olhar para fora e olho menos para dentro. Às vezes eu olho menos para as minhas dificuldades e olho mais para os dos outros, porque eu sei o Deus que eu tenho querido. E a igreja deve olhar para fora, não, a gente não deve ficar preocupado, "Ai, e agora, não, se está alguém precisando, vamos ajudar, vamos contribuir, seja obra missionária, seja uma família em dificuldade, e Deus vai abrir as portas para nós. E Paulo esperava da igreja de Roma isso, esse apoio missionário, né? Estamos quase acabando, irmãos, aguenta só mais um pouco. E era isso que Paulo esperava, a igreja em Espanha. Espanha, aqui, a Espanha, né, no grego está Espanha, hoje é Espanha, era o fim do mundo. Irmãos, Espanha era literalmente o fim do mundo. No mundo romano não havia mais nada para além de Espanha, né? Então,
quando Paulo fala, eu quero ir à Espanha, mais do que um lugar geográfico, representava uma linguagem de expansão máxima, não dava para ir mais para além de lá. A América não tinha sido descoberta ainda, a América do Sul, a América Latina, não havia mais nada para além. Né? Então, quando Paulo fala assim, olha, eu vou à Espanha, é muito mais do que uma posição geográfica. Ele estava mostrando para a igreja como o evangelho tinha que alcançar até aos confins do mundo, porque os confins do mundo era a Espanha na altura, né? Mas antes de Paulo ir para Roma, Paulo tinha uma missão. E ele fala aqui a partir do 25 ao 27. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprova a Macedónia e a Caia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, também devem servi-los com os bens materiais. Olha o que é que Paulo está dizendo aqui. Olha, eu estou indo para Roma, eu estou indo para Jerusalém, olha, eu quero ir para Roma, mas primeiro eu tenho que ir para Jerusalém, porque eu recolhi aqui uma oferta. Aquela oferta lá de 2 Coríntios, do capítulo 8 ao capítulo 9, que toda a gente lê no momento da oferta, contribui segundo propôs no seu coração. Essa oferta aí, é essa oferta que Paulo está falando aqui. Olha, eu vou levar esta oferta a Jerusalém primeiro, porque há muita pobreza lá. E o povo lá da Macedónia, lá da zona da Grécia e da Caia, uh, esse povo decidiu fazer, e muito bem, uma ajuda para os judeus lá de Jerusalém. E eles têm mais que a obrigação de fazer isso. É que o Paulo está dizendo assim. Eles têm mais que a obrigação de fazer isso. Por quê? Eles têm mesmo uma dívida para com os judeus. Porque foi através dos judeus que eles foram alcançados. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo, olha, eles são devedores. Porque se os gentios são participantes dos valores espirituais dos judeus, então também devem servi-los com os bens materiais. Né? Os gentios participam das bênçãos espirituais de Israel, então eles têm dívida de servi-los com os seus bens. É como se Paulo estivesse dizendo: se vocês tiveram as bênçãos espirituais através do povo judeu, então não é demais de os abençoarem com as bênçãos materiais. E esse argumento de Paulo é usado também para o seu próprio sustento. Ele aqui está usando para o sustento de uma comunidade. Mas ele usa o mesmo argumento para o sustento dele mesmo e dos pastores. 1 Coríntios capítulo 9, verso 11. 1 Coríntios capítulo 9, Paulo usa quase todo o capítulo 9 para defender que o pastor, o obreiro, deve ser assalariado. 1 Coríntios capítulo 9. Depois os irmãos vão ler lá se quiserem. E olha e ele usa o mesmo argumento que está usando aqui. Se nós, os sacerdotes, os pastores, os apóstolos, aqueles que estão à frente, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós os bens materiais? Então, Paulo usa o mesmo argumento, mas aqui ele está a usar esse argumento para uma comunidade, e em 1 Coríntios capítulo 9, verso 11, ele está a usar o argumento para o apóstolo, o presbítero, aquele que lidera a igreja, né? Verso 28 e 29, tendo, pois, concluindo isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, ou seja, depois de eu ir lá dar o dinheiro, depois de eu ir lá ajudar os pobres de Jerusalém, vou passar por vós, irei à Espanha, e bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Deus. Olha o que é que Paulo estava afirmando aqui. Paulo não queria fazer turismo. Paulo não estava preocupado em turismo. Não estava preocupado em turismo. Paulo estava preocupado em fazer a vontade de Deus, em estar dentro da vontade de Deus. Irmãos, como é importante, onde quer que você esteja, para onde quer que você vá, vá dentro da vontade de Deus. Não faça nada sem orar, não faça nada sem buscar Deus, não faça nada sem consagrar, não faça nada sem colocar a sua vida diante de Deus. E Paulo diz: olha, eu quero ir, mas primeiro eu tenho que fazer aquilo que Deus me manda para que eu possa ir lá na plenitude de Deus, na plenitude da bênção de Cristo, né?
Paulo queria ir, mas mais importante do que ir era ir na vontade de Deus para a vida dele, né? A plenitude de bênção de Cristo demonstra que a visita teria um propósito espiritual e não só uma vontade de passear e conhecer a igreja em Roma. Verso 30, estamos quase terminando. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, né? Nós vemos aqui mais uma vez a invocação explícita da Trindade, né? Por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, nas orações a Deus a meu favor, né? E ele usa aqui uma expressão forte, olha, lutem comigo em oração. Lutem comigo em oração. Isso é uma luta no sentido espiritual. Paulo vê a oração como um campo de batalha. Paulo vê a oração como cooperação ministerial. Paulo vê a oração como participação ativa na missão. Ele não pede apenas que orem por mim, não. Ele diz: combatam comigo. E isso revela, meus irmãos, que o mundo espiritual ele é real e ele é vencido com armas espirituais. E existe sempre uma opressão, existe sempre uma oposição ao avanço do Evangelho. E ele diz: olha, lutem comigo espiritualmente. E nós vemos também que a missão ela avança tanto com os joelhos no chão como a pé. Né? Essa linguagem de Paulo mostra que existe a oposição espiritual real, que o ministério envolve conflito invisível e que a Igreja participa da obra apostólica através da sua intercessão. Como diz lá a palavra em Efésios 6,12, a nossa luta não é contra carne e sangue. Inimigos espirituais contra o avanço do Evangelho são combatidos com armas espirituais. Quando Paulo pede oração, ele está dizendo assim: me ajudem, compartilhem o meu peso, entrem comigo na batalha, sustentem-me, não só fisicamente, financeiramente, mas principalmente sustentem-me espiritualmente. Os intercessores da igreja não são personagens secundários da vida cristã. São cooperadores ativos de uma igreja que está num combate real. Verso 31 a 32. Para que eu me veja livre dos... Olha o propósito da oração. Sim, já tá bom, já vou lá. Olha, para terminarmos aqui, o verso 31, 32, o motivo da oração de Paulo, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. Né? Então, Paulo sabia que havia pessoas que se opunham ao avanço do Evangelho e nós sabemos hoje que existem pessoas que se opõem ao avanço do Evangelho, às vezes até dentro da igreja, infelizmente, existem serviços ah, contrários ao avanço da palavra de Deus e ele orava: olha, orem para que esses rebeldes não se oponham a nós, para que o serviço lá em Jerusalém que eu vou fazer, que eu vou ajudar, seja bem sucedido e para que ele chegasse a Roma com alegria e que fosse animado. A gente sabe que depois na história, né, ele chegou a Jerusalém, sim, mas foi preso, ele enfrentou esses rebeldes, só que os rebeldes estavam a trabalhar a favor do Evangelho e não sabiam. Ele sendo preso, chega a Roma, não pagou passagem, foi de graça, ganhou todos aqueles que iam no barco dele e evangelizou a alta sociedade de Roma inteira. Então, o plano de Paulo era bom, mas o plano de Deus era muito melhor e muito mais abrangente. Mas era também um processo mais difícil de passar. E para terminarmos, verso 33, o Deus da paz esteja com todos vós. É o fecho pastoral de Paulo numa carta em que ele envia para promover paz numa igreja com pessoas de tantas nações, de tantas crenças, de tantas ideias, e ele fecha com aquilo que deve ser o nosso objetivo: paz para todos nós. Paz na igreja, paz nos relacionamentos,
paz com Deus e paz entre os irmãos. E ele fecha com essa paz. Irmãos, Deus abençoe. Obrigado a todos pela vossa presença. Passei um pouquinho da hora, me perdoem. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos colocar tudo diante dele. Irmãos, esse estudo da carta aos Romanos tem sido transformador para nós, verdadeiramente. E eu agradeço a todos vós que estão firmes e fiéis aí toda a segunda-feira. Eu acredito que verdadeiramente, depois desse estudo, nós começamos a olhar para o Evangelho, para as cartas de Paulo, para Paulo e para Romanos, com uma visão completamente diferente. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, Pastor, muito obrigado. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e por esses ensinamentos que nós temos recebido da tua parte, Senhor. Que o teu Santo Espírito nos ajude a cumprir o que o Senhor espera de nós, o que o Senhor deixou na sua palavra. Nos ajuda a olhar para o nosso próximo com humildade, com humildade. Reconhecer ao Pai que assim como nós somos carentes da tua graça, assim como o Senhor nos recebeu sendo falhos, sendo pecadores, que a gente possa transbordar essa graça para aqueles que nos são próximos. Pai, guia a vida de cada um que aqui está, guia a tua igreja, guia o teu povo. Esta igreja, ó Pai, está nas tuas mãos e nós consagramos tudo ao Senhor para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos, um grande abraço, né? E até o mais tardar, alguns sexta, outros domingo. Um abraço a todos, meus irmãos.